Marcos capítulo 2, dando seguimento ao nosso discipulado, narra uma história muito interessante que eu queria trazer luz e foco para esta hora, para crescimento da sua vida. Marcos capítulo 2, verso 1 diz: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados, ou levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. O discipulado de Jesus Cristo é um convite a olharmos também para o seu ministério. Às vezes a teologia cristã dá uma ênfase muito grande ao seu nascimento, à sua crucificação e à sua ressurreição. Mas ser um discípulo de Jesus é amá-lo, obedecê-lo, segui-lo de maneira integral e completa. Entre esses grandes eventos da cristologia, ou seja, da doutrina de Cristo, existe o seu ministério. E Jesus agora está no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, diante de uma história extremamente inusitada, cheia e regada de amor e fé, quando o ser humano aqui parece ainda ter uma grande importância para outros seres humanos. E Jesus vive essa experiência tremenda da sua vida em seu ministério que eu queria chamar a sua atenção, porque nós também fomos chamados para servir. Ser cristão não é só um chamado para ir para o céu, ou um chamado para ir para Deus. Ser cristão é um chamado, sim, para o céu, para Deus, mas para o outro também. Jesus está numa casa ensinando as doutrinas do reino de Deus. Seu ministério numa casa é algo que já me chama a atenção. Como Jesus amava as casas, como Jesus nunca se preocupou com os templos luxuosos. Jesus estava em qualquer lugar que ele pudesse ensinar a palavra de Deus. E Jesus amava a casa, Jesus amava a simplicidade de uma casa. E numa casa rodeado de pessoas, numa casa abarrotada, ele vive uma experiência de uma visita inusitada, quando de repente, no meio da sua mensagem, desce um paralítico e esse homem é trazido por aquilo que muitos chamam de 4 amigos. Porém, o texto não fala que eles eram amigos. Isso é uma interpretação. Quem conduziria um homem paralítico por tantos quilômetros até onde Jesus estava, se arriscaria a descer com ele do telhado para que ele fosse tocado por Jesus? É óbvio que uma interpretação muito possível é de que eles eram amigos, mas o texto não diz isso. O texto diz que 4 homens pararam a rotina da sua vida, deixaram os seus afazeres, o seu desejo pessoal, para suprir a necessidade de alguém. Ser cristão é isso. O Evangelho de Marcos capítulo 2, na história do paralítico de Cafarnaum, é um convite a mim, é um convite a você a parar um pouquinho a sua vida, de correr atrás dos seus objetivos, de pensar tão somente no que você pode receber para poder entregar. Esses homens olham este homem, se compadecem e toma uma decisão dificílima: carregar um paralítico até Jesus. Eu espero que você tome uma decisão como essa e você faça da sua vida cristã um momento missionário e diário. Quantas pessoas não estão paralisadas fisicamente, mas existe a paralisia do pecado, existe dor e sofrimento, e elas poderiam chegar até Jesus, mas nós passamos sempre de largo.
Estamos sempre muito interessados em conquistar aquilo que nós desejamos. E as pessoas estão ficando à beira do caminho, como na parábola do bom samaritano. Isso é muito interessante e eu queria ministrar sobre a sua vida. Quem nós temos carregado até Jesus? A quem nós temos levado a Jesus? Agora, o impressionante é que Jesus, no verso 5, diz: vendo-lhes a fé. A fé de quem? A fé desses 4 homens? Sem dúvida. Mas a fé deste cara, deste homem, desse rapaz, a gente não sabe a idade dele, mas ele se permite ser conduzido. Ele não tinha como andar, mas ele poderia dizer, ele poderia falar. O texto diz que ele era paralítico, não mudo. Ele poderia ter impedido, eu nem sei se ele pediu, o texto não diz isso. Mas em momento algum ele interrompe essa história. Ele se permite ser conduzido a Jesus. E às vezes a gente se torna tão autossuficiente que pode chegar em algum momento da nossa vida em que a gente não se permita mais ser conduzidos a Jesus. Não para a salvação, mas para o seu crescimento. Nós precisamos muitas vezes chegar até Jesus por outras pessoas. Nós precisamos de visita, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de ensinamento, de pastoreio. Nós não devemos governar e pastorear a nós mesmos. Por isso esse discipulado. Por isso esse momento em que eu sonho, em que a nossa igreja, você, eu, os cristãos, a gente se abra para ser conduzido, acompanhado. Em momento nenhum a nossa liberdade deve ser interferida. Mas se deixe conduzir. Talvez você está ouvindo esta mensagem e está resistente. Existem pessoas querendo conduzir você a Jesus, mas você não deixa, você não permite. Eu espero de verdade que essa ministração alcance o seu coração. É tempo de você se deixar conduzir. É tempo de você se deixar chegar até Jesus. Há pessoas que te amam e que estão preocupados com você. E o melhor para você é Jesus. Pare de negar Jesus. Se deixe conduzir. E para fechar esse nosso momento de discipulado, eu creio que se nós vivêssemos isso, pessoas voltadas inteiramente, focadas a levar pessoas a Jesus, e fôssemos sempre como esse paralítico, humildes, em que também em alguns momentos nós nos permitíssemos chegar até Jesus, nós viveríamos o que está escrito no verso 12. Aquela multidão, aquela casa inteira, ela deu glórias a Deus. E é uma frase que eu acho muito interessante. Eles disseram: jamais vimos coisa assim. A vida com Cristo era para ser sempre esse momento em que as pessoas se tornam estupefatas, elas ficam perplexas diante do que Jesus está fazendo. Às vezes a vida cristã ela é monótona, sem graça, às vezes até chata, religiosa, ritualística, porque nós não estamos nos envolvendo com as vidas. Quando nós estamos preocupados em levar pessoas até Jesus, se permitindo sempre a nossa condução, coisas extraordinárias começam a acontecer. A glória de Deus ela é vista, como diz o texto, e as pessoas se tornam discípulos de Jesus. Viva isso. Seja como esses 4 homens ou 4 amigos. Seja um pouquinho como esse paralítico que se deixa conduzir até os pés de Jesus, e você vai ter a oportunidade de ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. E é sobre isso que eu queria orar. Eu quero orar por essa bênção. Hoje eu quero orar para que você tenha a maior bênção que um ser humano pode adquirir, que é de ser um servo no reino de Deus. Você pode orar comigo? Se você puder, feche os seus olhos e acompanhe esta oração. Se não, se você estiver dirigindo, trabalhando, você mantém os seus olhos abertos, mas o seu coração ligados em Deus. Eu quero orar por você. Pai querido, nesta hora, eu quero colocar a nossa vida diante do Senhor e te pedir que a gente receba nesta hora um grande avivamento, um grande despertamento, para que, como essa experiência do paralítico de Cafarnaum, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, essa não seja só uma experiência da história, mas seja uma experiência da nossa história. Quero te pedir, Deus, que a começar de mim e esses irmãos que recebem este discipulado, nós sejamos pessoas preocupadas com a dor do outro. Deixamos um pouquinho a murmuração, a reclamação, e vamos observar, a partir do poder do Teu Santo Espírito, aqueles que precisam ser conduzidos a Jesus. Que nós possamos fazer parte desse time, desse ministério,
pessoas extremamente interessadas em vidas, porque isso glorifica o teu nome. Ó Pai, faça também com que o nosso coração seja tão quebrantado em que nós nos permitimos chegar até Jesus. Tira de nosso coração a altivez, a soberba, para que, ajudados pelos outros, sejamos cristãos maduros, discipuláveis, sempre abertos ao crescimento e à oportunidade de sermos muitas vezes conduzidos por que nós precisamos. Não sabemos o que o teu servo ou a tua serva nesta hora está passando, mas a minha oração por ele é que ele alcance esta grande vitória, que é de ser alguém totalmente envolvido com as vidas no reino do Senhor. E se por acaso alguém está ouvindo esta mensagem e Deus não ainda se permite chegar até Jesus, que ele se quebrante nessa hora e entregue o seu coração e se permita ser conduzido para ter o perdão dos seus pecados e a cura integral da sua vida. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém?